Hoje nós vamos falar sobre sepse, mais especificamente sobre o manejo clínico da sepse no paciente crítico. Meu nome é Olivia de Oliveira e eu sou fellow de terapia intensiva no Hospital Sunnybrook pela Universidade de Toronto. Essa se trata de uma tradução livre e narração de uma aula dada pela professora Dra. Chris Lee, da Universidade de Toronto, especialista em terapia intensiva. Os objetivos da discussão de hoje serão definir sepse, explicar o diagnóstico de sepse e ressaltar os princípios-chave do manejo clínico seguindo conduta baseada em diretrizes. Vamos começar revisando definições antigas e atuais da sepse. Antes de 2016, a definição antiga da sepse era composta de diferentes categorias. A síndrome de resposta inflamatória sistêmica, ou SIRS, era caracterizada pela presença de temperatura maior ou igual a 38 ou menor ou igual a 36 graus, frequência cardíaca maior ou igual a 90 batimentos por minuto, frequência respiratória maior ou igual a 20 incursões por minuto, leucócitos menores do que 4.000 ou maiores que 12.000, ou presença de mais de 10% de bastões. Se o paciente tivesse uma infecção suspeita ou confirmada com evidência de inflamação sistêmica, ele seria então classificado como tendo sepse. Esse paciente seria classificado como sepse grave quando tinha sepse com um ou mais sinais de falência de órgãos. E se o paciente tivesse sinais de colapso circulatório, com hipotensão necessitando de droga vasoativa, então ele era definido como tendo choque séptico. Desde 2016, as definições tanto da sepse como de choque séptico mudaram. Baseado nas diretrizes atuais, sepse é definida como uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, secundária a uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Já choque séptico é definido como uma categoria da sepse na qual anormalidades circulatórias e celulares ou metabólicas são graves o suficiente para aumentar significativamente o risco de morte. Vamos agora dar seguimento a como realizar o diagnóstico de sepse. Se um paciente com infecção se apresenta com taquipneia, alteração do nível de consciência e uma hipotensão leve, por exemplo, isso pode indicar para aquele médico que existe um sinal de alerta de que aquele paciente pode piorar e até progredir com uma condição mais grave, com risco de morte, como é a do choque séptico, se um tratamento agressivo não for instituído. Baseado nas diretrizes mais recentes, de 2016, o critério de identificação atual da sepse inclui uma mudança aguda no score SOFA total como resultado de uma infecção. O score SOFA inicial pode ser assumido como sendo zero em pacientes sem disfunção orgânica prévia. E um score SOFA maior ou igual a 2 se associa com uma mortalidade de cerca de 10% entre pacientes internados com suspeita de infecção. Destaque-se que pacientes com suspeita de infecção com alto risco de piorar clinicamente podem ser prontamente identificados na beira do leito através do QSOFA, QSOFA. O QSOFA consiste dos seguintes critérios: uma escala de coma de Glasgow menor do que 15, frequência respiratória maior ou igual a 22, taquipneia, e pressão sistólica menor do que 100 mm de mercúrio. Ainda baseado nas diretrizes de 2016, choque séptico é definido como evidência de hipotensão persistente com necessidade de droga vasoativa para manter uma pressão arterial média de pelo menos 65 mm de mercúrio. Isso na presença de alteração do nível de lactato, sendo este maior do que 2. Tudo isso acontecendo apesar de uma ressuscitação volêmica adequada. Se esses critérios estiverem presentes, a mortalidade hospitalar chega a 40%. Vamos agora falar sobre os princípios-chave do tratamento da sepse. Quando a gente olha para as diretrizes da campanha Sobrevivendo à Sepse, a Surviving Sepsis Campaign, a gente vê que o manejo da sepse requer atenção tanto à infecção em si, como à hipoperfusão tecidual que é induzida pela sepse. Em relação à infecção em si, é necessário a instituição de terapia antimicrobiana adequada, a realização do diagnóstico e do controle do foco. Já em relação à hipoperfusão tecidual induzida pela sepse, isso consiste basicamente na ressuscitação e suporte hemodinâmico.
E os objetivos dessa ressuscitação e suporte hemodinâmico são basicamente instaurar a restauração da estabilidade hemodinâmica e perfusão tecidual e a instituição de suporte fisiológico apropriada para prevenir que algum dano adicional aconteça. Desde 2019, a campanha Sobrevivendo à Sepse definiu pacotes de ações a serem realizadas dentro das primeiras 3 e 4 horas. O pacote da primeira hora deve ser cumprido dentro de 3 horas da apresentação. Ele consiste em medir o nível sérico de lactato, colher culturas de sangue, preferencialmente antes da administração de antibióticos, administrar antibióticos de amplo espectro, administrar 30 ml por quilo de cristalóide para hipotensão ou lactato maior ou igual a 4, iniciar vasopressor para hipotensão que não responde à ressuscitação volêmica inicial, para manter uma pressão arterial média maior ou igual a 65 mm de mercúrio. Se acontecer da hipotensão persistir apesar da administração inicial de volume ou se o lactato já era maior que 2, o status volêmico e a perfusão tecidual desses pacientes devem ser avaliados com frequência. Nós devemos sempre medir o nível de lactato novamente, especialmente se o nível inicial já era elevado. Tudo isso deve ser cumprido dentro das primeiras 4 horas da apresentação do paciente. É difícil falar sobre sepse e não falar sobre ressuscitação volêmica. Existe muita discussão em relação ao tipo de fluido que deve ser administrado durante a ressuscitação. Nossas duas principais opções são essencialmente os cristalóides e os colóides. Em relação aos cristalóides, a solução de escolha deve ser uma solução como o Ringer lactato, preferível ao soro fisiológico, por exemplo. O motivo da preferência pelo Ringer é que existe evidência crescente sugerindo que o soro fisiológico pode potencialmente aumentar o risco de lesão renal. Já em relação aos colóides, cristalóides são ainda preferíveis. Particularmente, não há evidência para o uso de amidos. A albumina, no entanto, ainda é controversa. Ela tem potencial para ser útil em alguns pacientes, e nós vamos falar mais sobre isso nos slides seguintes. Quando a gente olha para a parte de terapia volêmica das diretrizes do Surviving Sepsis, a gente vê que os cristalóides são recomendados como fluido de escolha na ressuscitação inicial e também na reposição de fluido subsequente, tanto em pacientes com sepse como pacientes com choque séptico. Notar que o uso de hidroxetilamida para a reposição de volume intravascular nesses pacientes não é recomendado. Então, quando exatamente podemos administrar a albumina? O uso da albumina é sugerido quando o paciente precisa de uma grande quantidade de cristalóides. Nós recomendamos o uso da albumina, baseado nas diretrizes, nos pacientes com cirrose e naqueles com síndrome hepatorrenal. Além disso, a albumina também pode ser utilizada como uma alternativa após vários litros de cristalóides terem sido administrados durante a ressuscitação volêmica. Baseado na melhor evidência, nós não recomendamos dar albumina a pacientes com traumatismo craniano. Isso porque a albumina, nesses casos, tem sido associada a piores desfechos e a maior mortalidade. Baseado nas diretrizes do Surviving Sepsis, antibióticos devem ser administrados o mais rápido possível. Evidências de 2006 e 2013 mostraram que cada hora de atraso na administração dos antibióticos corretos diminui a sobrevida dos pacientes em cerca de 7,6%. O objetivo aqui, então, é administrar um antibiótico imediatamente após colher as culturas. Já em relação às drogas vasoativas, o Surviving Sepsis recomenda o uso da noradrenalina como droga de primeira escolha. Vasopressina ou adrenalina podem então ser adicionadas para alcançar a meta de pressão. A vasopressina também pode ser adicionada com o objetivo de reduzir a dose da noradrenalina. Em geral, apesar da dopamina ser um vasopressor, ela deve ser usada apenas em um grupo seleto de pacientes, naqueles com baixo risco de taquiarritmia ou que se apresentem com bradicardia. Já a dobutamina, ela deve ser usada em pacientes com hipoperfusão persistente, apesar da ressuscitação volêmica adequada e do uso de vasopressores. Em relação ao uso de corticoide, se a ressuscitação volêmica em conjunto com o uso de vasopressor forem insuficientes para restabelecer a estabilidade hemodinâmica, o guideline sugere contra o uso da hidrocortisona para tratar choque séptico. Se essa estabilidade não for alcançada, então o guideline sugere o uso de 200 mg por dia de hidrocortisona. Vamos revisar agora o manejo clínico geral de pacientes com sepse.
Os objetivos imediatos incluem identificar a fonte da infecção, iniciar precocemente antibióticos de amplo espectro, assim como assegurar acesso venoso adequado para a ressuscitação volêmica. O médico deverá também solicitar os exames laboratoriais iniciais, incluindo lactato e gasometria arterial. E se uma sonda vesical ainda não tiver sido inserida, isso deve ser feito para monitorar o débito urinário. Nas primeiras 6 horas, lactato e gasometria venosa central devem ser seriados, assim como a avaliação contínua do uso de volume e de drogas vasoativas para manter uma pressão arterial média de pelo menos 65 mm de mercúrio. Se o foco da infecção tiver sido identificado, o controle desse foco deve então ser planejado. Finalmente, nas primeiras 24 horas, os objetivos são de conseguir adequado controle de foco, começar a profilaxia contra a úlcera de estresse, e em pacientes com ventilação mecânica, usar a estratégia de proteção pulmonar com baixo volume corrente, e por fim, os pacientes devem receber profilaxia para trombose venosa profunda. Em resumo, a sepse tem uma mortalidade alta, em torno de 30 a 50%. O reconhecimento precoce é essencial e deve ser seguido por controle de foco e início empírico de antibióticos. Ressuscitação volêmica e antibióticos precoces salvam vidas. Ao passo que choque séptico prolongado, particularmente quando cursa com disfunção orgânica irreversível, é considerado uma doença terminal, então discutir as metas de tratamento para aquele paciente específico de forma precoce é muito importante.